Olá, irmãos e irmãs amados, boa tarde, na paz de Cristo, Rei da Glória. São precisamente 16 horas e 1 minuto do dia 6. 6? Hoje é dia 6, né? Peraí, gente, hoje é sábado, não, hoje é dia 7. Do dia 7 de março de 2026, já estamos no terceiro mês do ano. Eu gravei, né? Eu montei o estudo ontem, mas não tive condição. É uma luta aqui, uma correria, e eu não tive. Ontem, inclusive, foi dia mundial, né, de oração. Aí a gente foi também para a igreja e tal, para participar lá do movimento, e aí eu fiquei muito enrolada e não tive condição. E hoje eu já era para ter postado esse vídeo, mas o meu celular estava muito carregado, com muito pouco espaço, e eu tive que correr aqui, abrir espaço para poder a gente continuar o nosso estudo aqui, né? Então vamos lá, sem mais delonga, porque eu não vou ter muito tempo não. Eu consegui abrir espaço, mas não consegui abrir muito espaço. Nós estamos estudando o capítulo 4 do livro de Gênesis. Qual é a importância do capítulo 4 do livro de Gênesis? A importância desse capítulo é porque ele abre uma janela para mostrar as consequências do pecado de Adão e Eva. Adão e Eva, nós já vimos, né? Eles receberam as consequências do pecado deles. Eva, que não ia ter uma gestação dolorosa, passou a ter um parto difícil, doloroso, teria que agora se sujeitar ao seu marido, aos desejos dele. Adão tinha que, do suor do trabalho dele, lavrar a terra para conseguir o pão. Por culpa dele, a terra também foi amaldiçoada, e etc, etc. Mas no capítulo 4, nós vamos ver como que esse pecado agora, e tendo eles sido tirados do Jardim do Éden, expulsos do Jardim do Éden, nós vamos ver como que agora essa geração que vem a partir deles é uma geração que está com a imagem e semelhança de Deus deturpada. Não é que não tenha a imagem e semelhança de Deus. Toda criatura tem. Mas nós também, a nossa imagem e semelhança de Deus está deturpada. É como se nós nos víssemos num espelho embaçado. Por quê? Porque nós ainda não estamos plenamente limpos, justificados, restaurados. Isso só vai acontecer quando nós formos elevados ao céu, ou morrermos e ressuscitarmos e ganharmos um corpo incorruptível. Aí essa imagem e semelhança de Deus, ela vai estar plena em nós, como estava no Éden com Adão e Eva. Então o capítulo 4, ele vai mostrar então essa descendência de Adão e Eva, e ela já começa com uma descendência homicida, uma descendência pecadora, uma descendência que está fora dos parâmetros de Deus e da vontade de Deus. É isso que a gente está vendo aqui. Então, nós vimos então na semana passada que o espaço de tempo entre os versículos 1 e o versículo 3 do capítulo 4, eu vou ler aqui de novo, capítulo 4, versículo 1. Adão teve relações com Eva, a sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. Depois deu à luz a Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Então, aqui eu já li, né, do 1 ao 3. Esse espaço de tempo aí, desde o momento em que Moisés narra que Adão coabitou, né, teve relações com Eva e ela teve Caim e Abel, até esse momento em que diz que Caim e Abel
trouxeram para o Senhor, né, as suas oferendas, o espaço de tempo aí é muito grande. Porque o que a gente está vendo aqui, né? Tanto Caim como Abel, eles agora aparecem aqui num contexto de homens feitos, trabalhando um na terra, outro trabalhando na criação de gados, né? Um arando a terra e outro vivendo do seu cultivo, e o outro criando rebanho. Então a gente já tem essa ideia que eles não são crianças, eles já são homens feitos, não é isso? E já tendo a sua própria fonte de sustento, a sua própria fonte de renda. Então, do 1 ao 3, provavelmente se passaram muitos anos. Nós não sabemos quanto, mas muitos anos, desde o nascimento deles até esse momento. Eu acho que isso está claro também para vocês, né? Então, nós deduzimos que eles não eram mais crianças do versículo 1 para o versículo 3. Muito bem. Vamos analisar agora o gesto de Caim e o gesto de Abel de trazer uma oferta ao Senhor. A primeira coisa que nos faz pensar é de onde eles tiraram isso, de apresentar ao Senhor uma oferta. Quem é que ensinou isso para eles? De fazer uma oferta ao Senhor, de dar ao Senhor alguma coisa, né? Quem é que disse para eles que era para oferecerem alguma coisa para Deus? A grande pergunta é essa, né? Porque muitas vezes quando a gente oferece as coisas para Deus, a gente oferece com um interesse. Aí eu faço um jejum com interesse de ganhar uma bênção, né? Aí eu vou dar uma oferta boa na igreja com o interesse de semear para colher, né? Até a igreja prega isso, né? O que está errado. Então, a pergunta é, o que eles pretendiam com a oferta que estavam oferecendo a Deus? O texto não vai dizer isso para a gente. Será que eles queriam apenas agradar a Deus? Será que eles queriam receber de volta algum favor, alguma bênção? Ou será que eles queriam só serem reconhecidos diante de Deus como adoradores, como pessoas, né, que estavam querendo retomar uma aliança com Deus, uma união com Deus, né? Então, a gente não sabe, o texto não fala, não dá nenhuma dica de como é que Adão e Eva, como é que Caim e Abel resolveram oferecer para o Senhor uma oferta. Muito bem. A Bíblia também não diz que a oferta de holocausto ou das primícias estivesse baseado numa instituição divina. A gente não sabe. Foi Deus que instituiu isso? É o que eu estou falando. O texto que a gente leu aqui no capítulo 4, na parte inicial, ele não fala isso. A origem dos holocaustos, na realidade, em toda a Bíblia, ela é um mistério. Ela é um mistério, a origem do holocausto. Apesar de que depois lá em Êxodo, a gente vai ver Deus dizendo para eles, né, oferecerem os animais. Mas como que eles podiam saber isso? Se já existia na época alguma cultura, algum povo que oferecia o holocausto? É complicado isso aí, tá? Agora, o que alguns estudiosos dizem é que é provável que tenha sido uma ação espontânea de gratidão e reconhecimento a Deus pelos frutos colhidos e pelos animais que nasceram, que Abel, né, conseguiu criar, conseguiu fazer com que reproduzissem, né? Aqueles que pensam, né, que existe alguma indicação sobre a instituição divina do sacrifício, no capítulo 3:21, vamos ler o 3:21? 3:21 é aquele onde Deus já pegou Adão e Eva no pecado, né? Aí o que Deus faz? Aí eles se esconderam, tinham feito aquela vestimenta de folha de figueira. Aí Deus o que faz? No 21 ele diz assim, no fim, vamos começar do 20.
E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres viventes. O Senhor Deus fez roupas de peles com as quais vestiu Adão e sua mulher. Então há uma corrente que pensa que existe alguma indicação sobre a instituição divina do sacrifício nesse capítulo 3, porque para Deus fazer uma roupa de peles para Adão e Eva, ele teve que matar um animal, perfeito? Sacrificou um animal para cobrir o pecado. Bom, isso é forte, né? Isso é forte. Alguém tem que morrer para cobrir o pecado. No nosso caso foi Jesus, não é isso? Então, quando Deus faz roupas para Adão e Eva da pele de animais, há uma corrente que diz que a razão para Deus aceitar a oferta de Abel e rejeitar a oferta de Caim é porque a oferta de Caim foi incruenta. O que é uma oferta incruenta? Uma oferta incruenta é uma oferta sem sangue, sem derramamento de sangue. Tá? Aí nós vamos ver alguns textos que eu já separei aqui, vou ler para vocês. Levíticos 23, versículos de 9 a 13. O que diz Levíticos 23? Estou lendo aqui, eu separei o versículo para a gente não ter que ficar abrindo a Bíblia, né? Eu estou com pouco tempo aqui de espaço para poder gravar o nosso estudo. Então diz assim, Levítico 23, de 9 a 13. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel e dize-lhes: quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis um molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá o molho perante o Senhor para que sejais aceitos. No dia seguinte ao sábado, o sacerdote o moverá. E no dia em que moverdes o molho, preparareis um cordeiro sem defeito de 1 ano em holocausto ao Senhor. E a sua oferta de alimentos será de 2 dízimas de flor de farinha, amassada com azeite, para oferta queimada em cheiro suave ao Senhor, e a sua libação será de vinho e 1/4 de ruim, né? Ou ruim. Então, alguém acha aqui que a oferta de Caim não foi aceita, porque ela não foi uma oferta de sangue. Mas aqui em Levítico nós estamos vendo Deus mandando ofertar primícias do campo, porque ele fala assim, ó, colheita, olha, quando houverdes entrar na terra que vos hei de dar, e fizerdes a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. Então, não pode ser por causa da oferta de Caim não ter sangue. Porque aqui em Levíticos, Deus disse que era para o povo levar oferta do fruto da terra. Então, não pode ser. Um outro texto que a gente tem é Êxodo 23, 16 a 19, que diz assim: E a festa da cega dos primeiros frutos do teu trabalho, que houveres semeado no campo, e a festa da colheita à saída do ano, quando tiveres colhido do campo o teu trabalho. 3 vezes no ano todos os teus homens aparecerão diante do Senhor. Não oferecerás o sangue do meu sacrifício com pão levedado, nem ficará a gordura da minha festa de noite até amanhã. As primícias dos primeiros frutos da tua terra trarás à casa do Senhor teu Deus. Não cozerás o cabrito no leite de sua mãe. Então, mais um texto que fala que as primícias da terra, quer dizer, o fruto da terra, a plantação, também deveriam ser ofertados ao Senhor. Então, essa tese dessa corrente de teólogos que diz que a oferta de Caim foi incruenta, né, não tem base bíblica, não, tá? Eu não concordo. Agora, é impossível a gente ter certeza quanto a isso, mas o que é certo é que os 2 irmãos, presta atenção nisso, eles tiveram consciência de que Deus havia considerado diferentemente suas ofertas. Também como que isso aconteceu, eu não sei dizer para vocês. Mas que depois que ofereceram as suas ofertas, Caim entendeu que Deus não aceitou a dele, e Abel entendeu que Deus recebeu a dele, e Caim entendeu que Deus não recebeu a dele, mas recebeu a de Abel, e Abel entendeu que Deus recebeu a dele, mas não recebeu a de Caim, isso aí é claro. O texto deixa isso aí, deixa essa percepção para a gente, né? Agora, como é que eles sentiram isso? Aí não está claro para nós, o texto não nos diz
por que Caim entendeu que Deus não aceitou a oferta dele, mas aceitou a de Abel. Tá? Então, nenhuma resposta satisfatória pode ser oferecida quanto à questão de como o favor ou o desfavor de Deus foram demonstrados. Não tem isso aqui na palavra de Deus. Então, não vamos conjecturar, né? Quando Deus vestiu, vamos voltar lá na vestimenta que Deus fez para Adão e Eva. Quando Deus vestiu Adão e Eva com peles de animais, está lá Gênesis 3:21, que eu já li, talvez, mas presta atenção, talvez tenha ensinado a Adão e Eva sobre os sacrifícios e o derramamento de sangue. É possível que Deus tenha falado isso para eles e que eles, por sua vez, tenham passado essa verdade para seus filhos. A verdadeira adoração é algo, meus irmãos, que nós temos que aprender com o próprio Deus. Pode ser que Deus ensinou para Adão e Eva, tá vendo? Eu tive que fazer um sacrifício de um animal para cobrir o pecado de vocês. Da mesma forma, toda vez que vocês pecarem, vocês vão ter que matar um animal. Mas são conjecturas. Talvez isso tenha acontecido, né? A verdadeira adoração, a gente tem que aprender com o próprio Deus, porque somente Deus tem o direito de determinar as regras para nos aproximarmos dele e para lhe agradar em adoração. Lembram de Nadab e Abiú? Se vocês não conhecem essa história de Nadab e Abiú, tem que conhecer, tá? Nadab e Abiú, eles foram filhos de Arão. O que Nadab e Abiú, eles foram fazer? Eles eram sacerdotes junto com o pai, e o que eles resolveram fazer? Eles resolveram oferecer incenso ao Senhor, mas fizeram isso antes de Deus ensinar como que eles deveriam fazer essa oferenda. E como Deus não tinha ordenado a eles a fazer isso, Deus chamou esse acender do incenso, me faltou uma palavra melhor, como fogo estranho. E por esta causa eles foram mortos. Deus matou Nadab e Abiú. Nadab e Abiú morreram enquanto ofereciam culto a Deus. Isso está lá em Levítico capítulo 10. Leiam depois, tá? Levítico capítulo 10, eu acho que eu não anotei aqui. Não, anotei. Vou ler para vocês. Então tá, peraí, rapidinho que meu tempo está indo. Diz assim, olha, Levíticos 10, de 1 a 3. O que eu quero mostrar aqui para vocês? Que a adoração, a oferta, sabe? Ela é, vamos dizer assim, no nosso tempo que estamos no tempo da graça, ela tem que ser um toque de Deus para nós, para ofertarmos, quanto ofertarmos, o que ofertarmos e de que forma ofertarmos. Olha Nadab e Abiú. E os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um seu incensário e puseram neles fogo, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Deus não pediu para fazer isso. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão, isto é o que o Senhor falou, dizendo, serei santificado naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Nós não podemos nos achegar a Deus de qualquer forma ou com o que a gente quiser. Deus vai tocar em nós e vai dizer o que Ele quer receber de cada um de nós. Então, o que Nadab e Abiú ofereceram, Deus falou que era fogo estranho. Ele não mandou, ele não orientou, ele não disse como é que deveria ser feito. Então, eles morreram, saiu fogo de diante do Senhor e matou. Estranho, né? Isso são as coisas da Bíblia que a gente não entende. É muito estranho. A questão é que eles tiveram a ousadia de oferecerem algo que Deus não havia ordenado para eles oferecerem. Não é qualquer louvor, meus irmãos, não é qualquer gratidão que Deus aceita, não. Não é. Não é. Tem que estar de acordo com a palavra dele.
E a palavra dele exige o quê? Mãos santas, coração puro, mente santa. Senão a tua oração não vai para frente. É fogo estranho, tá? Agora, voltando no caso de Caim e Abel, a pergunta é: por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Por que isso? Vamos ao texto agora, vamos ler dos versículos 3 a 5. Não, eu vou ler desde o começo. Do 1 até o 5. Gênesis capítulo 4. Adão teve relações com Eva e sua mulher. Ela ficou grávida e deu à luz Caim. Então, ela disse: adquiri um varão com o auxílio do Senhor. A gente já até viu isso no outro estudo. Depois deu à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor de ovelhas e Caim foi agricultor. Aconteceu que, ao fim de um certo tempo, Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Aí, versículo 4. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Caim ficou muito irritado e fechou a cara. Eu não dei ênfase. No que eu quero falar agora, eu não dei ênfase. Eu quero que vocês entendam aí esse texto. Presta bem atenção. Por que Deus aceitou a oferta de Abel e rejeitou a oferta de Caim? Tá? Vamos atentar para aqui, para essa parte do texto aí. O que está escrito aí no versículo 4 e no versículo 5? Vamos ler de novo. Agora eu vou dar ênfase. Abel, por sua vez, trouxe das primícias do seu rebanho e da gordura deste. O Senhor se agradou de Abel e de sua oferta, mas de Caim e de sua oferta não se agradou. Entenderam? Conseguiram perceber aqui a força aqui do texto, que eu dei ênfase? Perceberam a ordem dessa frase? O ofertante aparece primeiro, antes da oferta. Deus se agradou de Abel e da oferta. Mas Deus não se agradou de Caim e da sua oferta. Muito interessante, entenderam agora? Mesmo sob a lei levítica, era o estado da mente do ofertante que dava valor moral ao sacrifício. Era o coração do ofertante que ia fazer com que a sua oferta chegasse como cheiro suave diante do Senhor. Entenderam? Não é oferta, meus irmãos. A oferta pouco importa. Algumas pessoas falam, Caim foi lá, pegou qualquer coisa lá da horta dele e ofereceu para o Senhor. Mas Abel não, Abel pegou a primícia, a gordura. Não tem nada a ver, meu irmão. Tem a ver com Abel e tem a ver com Caim. Tem a ver com a pessoa deles. É a pessoa do ofertante é que interessa aqui na hora da oferta. Como está o ofertante? Como está o coração de quem está oferecendo a Deus uma oferta? Vamos lá em Hebreus 11, capítulo 4. Hebreus 11, capítulo 4. Ih, não tem nada aqui. Vamos lá. Eu tenho escrito aqui. Hebreus 11, 4 diz assim: pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho de seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. Olha só o que diz esse texto. Pela fé, Abel ofereceu o maior sacrifício. Abel tinha fé, Caim não. E olha só, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo. Abel era justo, Caim não. Dando Deus testemunho de seus dons, da sua dádiva, do seu caráter, da sua vida. Estão entendendo?
Entenderam agora? Não é oferta, é o ofertante. Abel foi com fé oferecer, sabendo que o Senhor ia receber. E Deus olhou e falou assim, ele é justo, eu recebo essa oferta. Porque ele era justo. Não é porque saiu sangue da oferta dele, tá? Agora vamos comparar aqui com Isaías. Comparar esse texto de Hebreus, né? Com Isaías 1, de 10 a 17, para nós entendermos qual sacrifício que agrada a Deus. Vou ler aqui. Tem que olhar o tempo aqui, que eu estou com pouco tempo. Isaías 10, de 10 a 17, diz assim, de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado de sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viesses a pisar os meus átrios? Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso é para mim abominação, e as luas novas, e os sábados, e a convocação das assembleias. Não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene. As vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia. Já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Por isso, quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos, e ainda que multipliqueis as vossas orações, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão, tratai da causa das viúvas. Entenderam aqui? Agora comparando com Hebreus 11, versículo 4, Abel era justo. Agora você veja bem, aqui em Isaías, olha que detalhe, quem é que instituiu, tá? Deixa eu ver aqui, quem é que instituiu a festa da lua nova, dos sábados, a convocação das assembleias, tá? Reuniões solenes, né? As luas novas, as vossas solenidades, a minha alma odeia. Mas foi ele que instituiu, Deus instituiu. Deus falou assim, ó, vocês vão, né, na lua nova, vocês vão fazer uma festa e vão oferecer sacrifício, os sábados vocês vão guardar e tudo mais, essa convocação solene, né, nas assembleias e tudo. Foi Deus que determinou isso. Agora Deus vem aqui em Isaías e fala assim, mas isso não está partindo de um coração justo, de um coração puro, de mentes sãs. Vocês têm sangue nas mãos. Vocês precisam se lavar, se purificar, tirar a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos. Parem de fazer o mal. Perceberam? Entenderam? Deus conhecia o coração de Abel e Deus conhecia o coração de Caim. E isto nós vamos ver na semana que vem, no estudo da continuação desse texto aqui. Mas vamos ver. Vamos ver. A conversa de Deus com Caim antes dele matar o irmão. A conversa que Deus teve com Caim antes dele matar o irmão. Então, gente, o que eu quero que vocês entendam hoje com essa porção aí que a gente leu, né? E a porção que a gente estudou. Que não é oferta, meu irmão. É o ofertante. Não é oferta, é o ofertante. Deus olha o coração do ofertante. Deus olha a atitude do ofertante, a comunhão do ofertante com ele, a força, o intento, a busca pela perfeição e o abandono do pecado. Aí, se você está nessa luta, não, eu quero ser santa, eu quero ser santo, e eu quero oferecer o melhor para Deus,
Qualquer coisa que você oferecer, Deus vai receber. Lembra de Jesus lá no templo, diante do gasofilácio, a oferta da mulher lá com 2 pequenas moedas, né? Um dinheiro insignificante. Ele falou, ela foi a melhor aqui. Ela foi a melhor. Quem melhor ofertou foi ela. Não foram os bambambãs que jogavam notas, né, grandes lá no gasofilácio. Mas eles achavam que se eles jogassem notas grandes no gasofilácio, aí eles estariam mais próximos de Deus e Deus seria mais benevolente com eles. E Jesus veio e desmistificou isso. Vamos parar com isso. O que vale é o intento do coração. Então, meu irmão, quando você for fazer a sua oferta ao Senhor, pensa nisso, tá? Pensa, Senhor, né, eu estou fazendo esse jejum, ou estou dando essa oferta para a igreja, ou estou ajudando alguém, tá? Eu quero dar para o Senhor. E olha a integridade do meu coração, Senhor, e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me no caminho reto. Amém? Meu tempo acabou. Eu estou com 30 minutos e 57 segundos e eu só tenho 33 minutos. Então, fiquem com Deus, que Deus abençoe vocês, recebam esta palavra e que o Espírito Santo complete no coração de vocês. Amém? Amém.